Olá, pessoas! E aí, como vocês estão? Hoje nós vamos ter uma live sensacional. Deixa eu já ir convidando aqui o Márcio, que vai começar essa live comigo, uma live sobre musicalidade, expressividade e imagens, né? Então, vai ser muito diferente do que vocês já viram. Inclusive, já vou enviando aqui para algumas pessoas que eu sei que se interessam sobre esse tema. Deixa eu chamar logo o Márcio para a gente ir começando. Márcio, eu não sei como é que eu te chamo, peraí. Aqui. Rapaz, Aê! chegou o primeiro. Ai, Boa ai. noite, gente. E aí, Boa noite, bom Márcio, como é que dia. você Dia. tá? Bem, beleza. Tudo tranquilo. Dia Bom, gente, agitado, eu normal. vou aqui falando, né? Enquanto isso, quem puder aí mandando para as pessoas. Sei que muita gente vai Isso. assistir depois, mas quem puder curtir ao vivo é melhor, né? Então, vamos lá. Essa live, a ideia dela surgiu a partir de uma. Na verdade, já é um desejo antigo, né? Uma coisa que a gente já faz, de certa forma, no Ritmos e Caligrafia, que é a associação de imagens e som. Mas hoje a gente vai conversar sobre isso de uma forma mais aprofundada. Então, a gente convidou a Tami Samiri, que vai analisar aí aspectos técnicos, né, da música e vai relacionar também com outros aspectos da imagem que eu vou trazer aqui para vocês, com conhecimentos de fotografia. E o Márcio também vai ficar aqui no suporte, né, É, para qualquer coisa ler comentários, interagir e dar a opinião dele também como músico. claro. Tamo junto. Então, deixa eu só enviar aqui para o pessoal. Isso aí. Tome avião. Vamos lá. E a Labina, vou chamar aqui a Tami para a gente ir começando. Tcharam. Tami, você É, está aí? liga a luz, tá tudo escuro, tudo preto. Agora. Aê! É, Eu acho que a e, internet deve estar meio lenta por lá. Acho que está aguardando aí a conexão. Bom, enquanto isso, gente, eu vou falando aqui mais um pouquinho sobre a proposta. A ideia aham. que a gente teve foi de realmente, nessa semana, a gente se propôs a estudar de que forma a gente pode relacionar características presentes na imagem, que também estão presentes, talvez com nomenclaturas não tão iguais, mas semelhantes, né? Que são nomenclaturas como ritmo, densidade, peso, textura. Então, são sensações que as imagens e os sons nos trazem, principalmente aí quando a gente fala de musicalidade. Tami, tá ouvindo a gente? Mais ou menos, Mais ou tá? A menos. internet tá travando um pouco aqui. Eita. Fala agora, agora eu acho que melhorou. Tá rolando? Tá, Foi? Ah, foi. Isso, pronto. Aí, Dale.
Boa noite, né? Boa noite. Bom, vou começar então essa nossa conversa com o primeiro tópico, primeira explicação sobre musicalidade, né? Queria que você, Tami e Márcio falasse um pouquinho sobre o conceito de musicalidade. O que que isso tem a ver com expressividade? Eu acho que musicalidade tem a ver com descrever um, um sentimento, uma sensibilidade quando você escuta a música, né? Você está vendo aquele contexto, um talento musical, né? Aquela coisa assim, você, pô, que legal, me alegrou, ou que entristeceu. Ah, por aí. Um lado Então, me sensível, completa. né? Isso, lado sensível, lado sentimento. E você, Tami, o que que tem a falar sobre musicalidade? Musicalidade é uma coisa que é assim, ela é o espírito da coisa, sabe? Musicalidade, ela tá inerente a vários tipos de expressões sonoras, assim, né? Então, quando se fala de musicalidade, a gente tem que analisar todo o contexto, assim, humano, social, do cotidiano da pessoa, cultural do local, da própria vivência que a pessoa tem em relação com música, né? Porque a musicalidade não são as notas, não são as melodias, não são as formas e as estruturas musicais. A musicalidade é o que dá vida para tudo isso, né? O que faz com que essas coisas tenham sentido, é o que faz com que cada pessoa se relacione com música X, com música Y, que cada pessoa se expresse musicalmente de tal forma e que cada pessoa entende a música de uma maneira, né? Então, assim, quando se fala em musicalidade, você tem que, na verdade, você está falando da vida da pessoa, né? Não simplesmente de um aspecto musical. Gente, para quem não sabe, eu também musicista, tá? A gente já começou meio de paraquedas aqui. Pode se Conta um pouquinho sobre apresentar. a sua experiência também pra gente, que é a nossa convidada de hoje. Sim. Formada, graduada, doutorada. E aí? Só se for doutorada da vida, né? Vamos lá, então. Eu sou Tami Samiri, tenho 30 anos. E a minha experiência musical, ela começou cedo, assim. Formalmente foi tarde, né? Mas na vida, e ela começou muito cedo. Eu lembro que eu em casa eu vi um violão todo empoeirado em cima do guarda-roupa e ficava falando assim, eu quero tocar, e aquela coisa toda. E aí eu comecei a tocar violão com 12 anos, né? E já tem 18, né? Anos que eu tô nessa vida aí. E aí eu tocava assim, não tinha condição de fazer aula nem nada, então eu aprendia com os meus colegas e com revistinha e tirava as músicas que eu gostava de ouvido e tudo e tal. E aí disso daí né, sempre fazendo, sempre mexendo, eu passei a tocar mesmo na noite, né, e fazia cover de Rita Lee, de Janis Joplin, de Scorpions, essas coisas assim que eu gostava. Eu tenho revistinha até hoje. Até hoje eu tenho uma revistinha guardada. Não tinha internet, eu não tenho mais não. Achar. Muito massa. Show de bola. E depois disso, assim, eu tive condição de estudar com 19 anos. Foi quando eu vim para a Fundação de Educação Artística e aí eu tive um estudo formal de música mesmo, onde eu aprendi a estudar música, comecei a estudar música erudita, né, música clássica europeia, e fiquei aqui muito tempo, né, assim, estudava tudo, aí tinha musicalização e tinha várias oficinas sobre vários temas musicais diferentes, e comecei a ter um estudo formal de violão, né, estudar violão clássico, com leitura de partitura, e aquela coisa toda. Toquei flauta doce nesse período também,
foi, né, assim, foi o meu xodozinho, porque é uma coisa muito gostosa, muito divertida de fazer e assim, pelo menos no princípio, ela é fácil. Então dá um certo gostosinho, assim, pra estar fazendo, né? E meu xodozinho aí. É, e eu fiquei aqui muito tempo, né? Assim, eu nunca tive pretensão de fazer uma faculdade, mas eu tinha muita sede ainda de aprendizado, sabe? E eu já tinha, tipo, passado por tudo que eu poderia passar dentro da fundação. E aí eu falei assim, ué, fazer o quê, né? Eu quero mais, vamos para uma graduação. Isso aí. E aí foi, ai, tem que ser, né? Tem que buscar outros lugares aí quando a gente tá, já não atende mais, né? E aí fiz o vestibular, assim, passei de primeira e tal, aquela coisa toda, foi... Eu fiquei meio assustada, assim, porque eu cheguei na faculdade, apesar de tudo, eu cheguei na faculdade um pouco crua, sabe, assim, pro que a faculdade pedia, né, e pro curso que eu escolhi fazer, que eu escolhi fazer composição, né, porque eu não queria tocar mais do que eu já tocava, não tinha feeling para dar aula, então eu não quis fazer licenciatura também, ainda mais que cochicharam no meu ouvido que licenciatura é mais pedagogia do que música, aí eu fiquei meio assim, sabe? E aí eu fui fazer composição, né? E lá eu aprendi toda a técnica de composição de todas as épocas musicais possíveis e imagináveis europeias. Só que chegou um momento que aquilo ele perdeu o sentido para mim, sabe? Eu fiquei muito saturada e aquilo começou a me machucar. Foi quando eu saí da faculdade, dei uma surtada, fiquei uns 2 anos aí sem fazer música. E eu lembro que nessa época eu não queria nem tocar violão mais, sabe? E quando eu saí da faculdade, né, assim, para eu resgatar essa coisa, né, com a música, para eu não perder esse contato todo, porque eu já tinha perdido, inclusive. Deu uma travadinha, filho. Oi? Tami, tá me ouvindo? Voltou. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês me ouvem? Que eu estou escutando vocês picado. Eu tô ouvindo, deu umas travadinhas, mas eu ouvi agora. Agora congelou de novo. Voltamos? Eu acho que sim. Então tá. Aí tá, quando eu saí, para eu resgatar isso, eu fui estudar percussão, né? Porque era uma coisa que até então eu tinha uma paixonite assim, mas nunca tinha pego para fazer, né? Porque tinha outras prioridades. E aí estou nela até hoje. Hoje eu toco pandeiro e toco pandeirão, que é o bendir, né? Que na música árabe a gente chama de bendir. É uma outra, é uma habilidade ser humana. Mil e uma utilidades. E aí, com esse processo da pandemia aí, eu comecei a divulgar vídeo de conteúdo e as pessoas se interessaram. E eu comecei a dar aula, né? Então, sou aí professora, né? Dou muita aula para bailarinas, principalmente, né? Que mais se interessam. Dou aula de tudo isso que eu já contei para vocês aqui, porque eu já tenho experiência. E tô aqui agora com vocês. Isso aí, super conteúdo. De vez em quando eu reposto alguma coisa lá pro Story. Super indica aí. Acesse o Instagram dessa pessoa. Muito interessante. Gente, olha, o que nós vamos fazer agora é uma brincadeira / desafio, né? Que a gente foi desenvolvendo ao longo dessa semana. A gente até criou uma pasta no Drive e que quem está assistindo essa live também vai poder acessar essa pasta. Depois eu coloco aqui no link da bio, tá? A ideia é que a gente pense agora em referências de imagem, né? E transporte esses conceitos para a musicalidade, tá? Então, vamos aqui para o primeiro exemplo. Sem mais delongas, tá? Vou colocar aqui a primeira imagem que a gente escolheu.
que expressa o conceito de ritmo. Só explicando aqui para vocês o que é ritmo na fotografia, tá? Aqui é a minha referência à fotografia, que para quem não sabe, fui professora de fotografia na universidade, então também já fotografei, fiz curso de fotografia em estúdio e tudo mais, vi fotografia na universidade, no curso de comunicação, mas minha experiência maior, eu diria que é até analisando imagens, né? E até uso como base esse livro aqui, que é o meu xodó, gente. Eu nunca encontrei vendendo em lugar nenhum, assim, na internet. Pode ser que hoje em dia esteja vendendo. Eu comprei num congresso, tá? Que eu fui. E o único livro de fotografia que tinha no congresso era ele. Foi Estratégias do Olhar Fotográfico, de Teoria e Prática da Linguagem Visual, e o autor é Adriano Miranda. Então, encontrei no congresso em Santa Catarina e foi, assim, um achado. Foi um achado esse livro. Ele é muito prático, é tipo um manual mesmo para a gente poder analisar imagens. E aí, quando o autor fala de ritmo, né, o que é ritmo na imagem? Imagine que a gente tem um objeto. Esse é o conceito mais básico de ritmo, né? Numa fotografia lá, a gente enquadrou, ó, a gente imaginou aqui o quadradinho da fotografia, mirou, e nesse lugar que a gente mirou aqui, tem um objeto que a gente observa que se repete no intervalo mais ou menos constante. Por exemplo, postes na rua, né? Livros numa prateleira. Tá tudo ali se repetindo, um padrãozinho. Só que aqui neste livro, o autor também fala de outras possibilidades interpretativas do conceito de ritmo, que é o de alternância e progressão. Então, o que é isso? A alternância é quando a gente tem, por exemplo, uma listra preta e branca, né? Uma camisa listrada. Então, a gente tem um objeto X ou uma cor X e o Y, X e o Y se alternando. Ou pode ser X, Y, Z, X, Y, Z. Ou uma pessoa, olá, Rosa! Olá, gente, se Rosa, aproxime. Pedro, João, isso aí. Então, nós temos ali uma coisa se repetindo. O conceito é esse. E tem um conceito de ritmo com progressão. O que é isso? Tem uma foto que, inclusive, eu devia ter colocado aqui também, do Sebastião Salgado, que ele está tipo numa savana e tem uns elefantes, tá? E a forma como ele fotografou os elefantes, pega lá a fileira de elefantes, o mais pequenininho até o que está mais próximo, né? O que está mais Agora foi distante. na hora que travou. Oi? Ora, Oi? ups, Nossa Senhora da Internet nos ajude. exato. Então, vocês estão me Bora, ouvindo, gente? estou vendo. Tu tá assim, ó. Mas a gente está te ouvindo. Ok. Agora tá assim. Então, a progressão é isso. Imagina que tem um objeto que ele vai ali crescendo de tamanho, né, na medida que está se aproximando. Na perspectiva, né, de quem está observando, é como se tivesse pequenininho ali no fundo e grandão na frente. Ou outros tipos de progressão que a gente possa imaginar, tá? Sei lá, não necessariamente com tamanho, vai ver com a altura em que o objeto está. Então, a gente tem Tá algo que com voz vai de robô evoluindo, agora. ok? E aí, vou colocar aqui para vocês a imagem. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Agora parou, foi tudo. Foi. A imagem congelada, a voz de robô. É. Ai, gente. Estão vendo aqui essa imagem? Tá com voz de alienígena aí. Bora, volta para nós. Nada? Ctrl Alt Del.
Onde está? Pronto. Agora voltou. Aqui. Pronto. Essa imagem aqui, ó, é a que a gente escolheu para o conceito de ritmo, tá? É uma foto do Sebastião Salgado. Vocês veem que tem aqui, é como se fosse, se a gente for pensar no tipo de objeto que está aqui, né? No que está sendo objeto fotografado, tá? É assim que a gente fala, ou o assunto da foto. Não que as pessoas sejam objetos. Mas a gente tem aqui, por exemplo, a alternância, né? Pessoa, cavalo, pessoa, ou preto e branco, né? E depois, quando chega aqui mais adiante, tem outro tipo de alternância, né? Pessoa, 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 uma repetição. E aqui já é uma alternância. Então, a gente consegue ver dois conceitos distintos de ritmo até nessa imagem, né? E aí, a Tami escolheu um desses conceitos, né? Ou até mais de um, eu nem lembro mais, Tami, para Olha, poder explicar isso na música. Isso. É, o ritmo, né, ele, em música, ele é um pouco diferente, né? E que é o seguinte, o ritmo, ele é uma coisa que acontece no tempo de forma regular, né? Então, a gente fala que ele é a disposição sonora na horizontal, né? Onde eu vou ter uma marcação e essas marcações, através do tempo, elas têm dinâmica, timbre, duração, né? E, enfim. Então, ritmo seria isso, né? E todo ritmo, ele está condicionado a um pulso, né? Tem ritmos irregulares, né? Mas aí o mecanismo de funcionamento é outro, né? Diferente disso. Então, assim, em aspecto geral, é o pulso que eu tenho ali marcado e o que vai acontecer dentro desse pulso, né? Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Aí eu que estabeleci um ritmo, certo? Esse conceito que a Flora apresentou, ele, assim, ele está dentro de outro aspecto musical, que é a formação de frases, né? Claro que todo ritmo tem a sua frase, né? Porque quando ele é formado, condicionado, e você tem ali um padrão que se repete, aquela ali é uma frase rítmica, mas a gente estuda isso muito em fraseologia musical, né? Que isso é um trabalho onde você discorre as ideias musicais que você tem, que você quer apresentar, que você quer desenvolver. Então, tem essa coisa de você tem uma ideia, né, um objeto, e aí você tem outro, complementar ou não, diferente ou não, e aí esse primeiro ele se repete aqui. Né? O que é isso? Seria uma estrutura musical que a gente chama de A, B, A de novo. Né? E isso pode ser pequeno, né? Assim, questão de 2 compassos, 3 compassos, como isso pode ser grande, assim, para grandes formas musicais, que aí pode entrar sinfonia, que não sei o que você faz um movimento inteiro, aí você faz outra coisa e depois você volta com esse movimento, né? E, enfim. Então eu trouxe um trechinho aqui para ilustrar isso, que é a música árabe que todos nós conhecemos, maravilhosa, que eu amo de paixão, que é Leila of Leila. Né? No início dela, a gente tem um tema, né, que fica assim, pam, 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 tirão, paião, pam, 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 tirão, paião. Né? É a mesma frase, né? Mas os elementos ali que a compõem são diferentes. No início a gente tem uma coisa marcada, pesada. Sim. E separada. Veja como é a pessoa cantando a música e eu cantando sala de aula. Pois é isso que eu ia dizer, que ela, além de tocar, ela canta também. Eu tô só de olho aqui. Só escuto. Gente, eu falo assim, ó. Pois é. E eu nem faço.
Pois é. Eu Chega, só faço. chega só Pronto, diferente acabou. agora. Ah, gente, aqui a gente estuda solfejo, a gente tem que aprender essas coisas. Muito. Não, mas foi ótimo também. Foi perfeito. Isso aí. Só voltando um pouquinho Eu acho que na assim, não palavra. precisa nem exemplificar, né? Porque todo mundo conhece esse trecho de A Fileira Valela. Isso. E quando Aham. eu li, e aí já vou passar a palavra para o Márcio. Quando eu li com o Márcio, eu disse, Márcio, eu já sei o que exatamente que ela está falando aqui só pela descrição, né? E Aham. isso que é legal, né, Márcio? Exatamente. Essa repetição, né? E a comparação uma coisa com a outra. E complementando o que a Tami falou, né? Do ritmo ser algo que se repete, do A, B, A. Na foto tem esse exemplo. Você pode ver que tem uma Ah, sim. pessoa atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, atrás da Vou outra. mostrar aqui de novo. E está se repetindo, e isso é o ritmo que estava se falando. Olha aí. Tananã. Gente, vocês estão percebendo que nós estamos analisando. Isso, eu acho muito legal a gente também ressaltar isso. Uma Aspectos viagem. técnicos, né, das imagens, porque muitas vezes quando a gente pensa nessa correspondência, não que esteja errado, tá? Não existe, eu acho que não existe certo e errado, mas a gente acaba pensando no lado muito subjetivo, né, na análise, na forma como a gente analisa. E aqui a gente está trazendo uma objetividade mesmo para análise de imagem, para essa coisa da musicalidade, para que a gente consiga tornar isso mais palpável. Isso. Algum comentário, Márcio? Quer falar mais alguma coisinha? Não, não. Quer Não? dizer, prossiga. Senão ela perde o raciocínio. Vamos lá. Também teve outro exemplo que você trouxe, não? Sobre ritmo, ou já era outro tema? Não foi daquela foto da espiral. Ah, sim, do espiral, também maravilhosa, gente. Olha, tem aqui uma sequência de Fibonacci aqui nessa imagem. Para quem não sabe o que é essa sequência de Fibonacci, né? Só para vocês saberem, na natureza, tudo cresce numa proporção específica. Então, e eu sou louca por esse tipo de fotografia. Eu adoro, gente, fotografar coisa miudinha. Tem uma foto, eu devia ter trazido para vocês, que eu tirei de um brotinho assim. Eu tinha uma lente que ela se quebrou, inclusive, mas era uma lente de smartphone que eu ganhei num sorteio. E era uma lente macro, ela fazia um papel meio de microscópio, sabe? Quando chega perto, você vê todos os detalhes, até o pelinho do broto lá de feijão. Então, eu tirei uma foto com essa lente, assim, é meu xodó essa foto. Depois eu mostro aí para vocês, ou para quem quiser, né? Eu coloco nos stories. Que tem justamente a plantinha crescendo nessa proporção, né? O feto, né, no ser humano, né? O feto nasce nessa proporção. As conchas, elas têm esse formato também, essa mesma proporção. Então, e a gente encontra essa sequência de Fibonacci em várias coisas na natureza. Tudo que implica crescimento, né? Proporcionalidade. Pois é, a natureza é mágica, né? E o nosso corpo também é dividido mais ou menos aí nessa mesma proporção. Tem todo um cálculo. Uhum. Se a gente dividir, tipo, o tamanho do nosso braço para o antebraço, vai dar esse número que é obtido desse cálculo, né? Pois é. É muito louco. E aí a gente tem aqui, ó, esse espiral da sequência de Fibonacci, partindo aqui de uma diagonal e indo até um terço da imagem, que é uma outra regrinha que a gente chama de regra dos terços, depois a gente vai falar um pouquinho dela. E a gente tem um ritmo dentro da sequência, a cabeça das crianças aqui, ó, formando esse ritmo que vai se Aí o pulso. aprofundando, né? A foto tem um Não, pulso. não, e é interessante que assim, agora que eu tô reparando, né, a progressão dos espaços também, né? Começa com as cabeças mais espaçadas. Exato, exato. O espaçamento, né, vai diminuindo, verdade. Sensacional essa foto, Show de bola. gente. É de Cartier-Breton.
E aí, Tami, o que que você trouxe para relacionar com essa imagem? É isso aí. Bom, isso em música a gente trabalha também no mesmo esquema das formas musicais, né? Porque o que que acontece? Eu tenho uma ideia musical que eu posso desenvolvê-la ela a partir dessa ideia de progressão, né? Então, o que que eu tenho? Eu tenho um tema que eu posso, né? Aquela música do Ballad, Beethoven, por exemplo. foi o Ballad in Crescendo que você trouxe, não foi? Como exemplo? Foi. Eu vou colocar ela aqui. Né? Aquela música do Beethoven, por exemplo, ela tem aquelas tan 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 Ah, tan, sim. tan, aí vai, né? Tan, tararam, tarararam, tarararam, né? Isso já é uma coisa que pegou esse tema e deu uma crescidinha nele, né? A música que eu trouxe, ela mostra isso, só que o contrário, né? Ela mostra isso no decrescendo. Eu vou colocar ela aqui, deixa eu só achá-la. E eu amo essa música, gente, ela é sensacional. Ó, tá dando pra ouvir? Sim. Tá. Nesse primeiro trecho aqui, ele é curtinho, mas o que que acontece? Ele apresenta toda a ideia musical que ele vai discorrer ao longo de toda a música, né? Então vamos ouvir só pra gente conhecer já o que vai acontecer. Essa é a ideia. Uhum. Muito E legal. aí ele começa fazendo o seguinte, ele vai desenvolver essa ideia agora, e aí ele vai pegar o primeiro tema e vai alargar ele, né? Ele vai pegar esse tema e vai fazer ele por um tempo, né? Vou colocar aqui um pouquinho, pra gente sentir. O inicinho. Ele vai embora, vai desenvolvendo, fazendo diferente, mas é a mesma coisa. E na música árabe, de forma geral, né? Assim, eu não sei se você já ouviu essa história também, que tem essa característica meio espiralado, da coisa ir, vai se repetindo, né? E vai afunilando. Isso é muito legal. Quem Muito ouve, legal. quem ouve Não, música árabe percebe muito isso. não, e é sensacional. Eu tô apaixonada. E aí tá, ele vai fazendo isso ao longo da música e no final dela, olha só, que tem assim, tran tran, tran tran, tran tran, tran tran, é a mesma célula, tan tararararam, né? Tran tran, tran tran, tran tran, tan taran, tan taran, tan tararararam. Não é a primeira frase? Aí ele pega tan taran e fica tran tran, tran tran, tran tran, tran tran, tran tran. Verdade. Verdade. Exatamente. Vamos ouvir de novo só para fixar. A ideia. Ela estendida. E aí ela repete, ok. E aí no final ela é recortada. É praticamente aquela sinfonia de Beethoven. Assim, a ideia. Realmente. Aham. Muito Mas a legal. questão, assim,
eu tô começando agora a estudar Macan, então o João até falou um negócio por aí. Porque o Macan, você tem aquela estrutura, né? Tarararara, e volta. Ou seja, tem essa estrutura e a partir daí você desenvolve o resto. Então, por isso que se repete também, né? E pega aquela estrutura do começo, repete no fim de outra forma, só dando aqueles breakzinhos. Uhum. Não sei que matar é esse aí, mas tudo bem. Vou chegar lá. E, gente, vou avançar para o próximo conceito, tá? Próximo conceito que a gente trouxe de análise de imagem, eu trouxe aqui as imagens, deixa eu mostrar para vocês, é de velocidade. E a gente já viu que velocidade aqui vai ser diferente na fotografia de velocidade na música. Então, vou explicar aqui primeiro a parte da imagem, e aí Tami vai dizer como é que foi que ela pensou esse conceito na música, tá? Gente, nós ficamos a semana pensando nisso, viu? Então, recomendo essa live, envie aí para as pessoas e quem estiver aqui assistindo vai receber o material. Então, Pode fazer seu mestrado nessa live, tudo certo. Então, vamos lá. O que acontece na fotografia? Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples. A gente tem a máquina da câmera, ela tem diferentes recursos, configurações, tá? E tem uma configuração lá, que é a velocidade. O que é essa velocidade? Existe uma cortininha. Gente, eu sei que é uma viagem, mas existe uma cortininha na parte de trás da câmera ali. Não é na parte de trás. Ainda um pouquinho antes do sensor da câmera. E essa cortininha, a forma como ela se move, vai captar mais ou menos luz. Se ela se move rápido, se você coloca a velocidade rápida, essa cortininha vai se mover rápida e vai entrar pouca luz na foto, tá? Porque vai entrar 1 milésimo de segundo de luz ali para poder fazer a fotografia. E se a gente coloca ali uma velocidade lenta? O que é uma velocidade lenta, gente? Na verdade, nós consideramos, tipo, abaixo de 60, 1/60, né? Já começa a ficar velocidade lenta. Esse é 1 segundo, 60 avos de 1 segundo. Então, a partir de 60 avos de 1 segundo, já é uma velocidade lenta para fotografia. E aí a gente pode botar uma velocidade bem assim, tipo segundos, aí já é lentíssima, né? Que é o que a gente chama de longa exposição. Quando a velocidade está acima de 60 segundos e eu jogo um objeto no ar, dependendo da velocidade do objeto, claro, né? Eu posso pegar esse objeto no ar e paralisar. É como se eu paralisasse o tempo. Então, é uma velocidade extremamente rápida. Se eu coloco ali, tipo, 1 segundo, por exemplo, 2, 3, 4, 5, indefinido, tem até esse recurso. Você pode só dar um play e deixar lá, né? Então, o que é que vai acontecer? Né? O ideal é que a sua câmera esteja no tripé, no ambiente escuro, né? De preferência, porque ela vai estar captando muita luz. Tudo que tiver luminoso, ela capta. E aí eu posso pegar um objeto luminoso, tipo lanterna de celular, e ir riscando. Todo esse percurso, enquanto eu estiver riscando, está sendo impresso na imagem, está sendo fotografado. Essa é uma técnica que se chama de light paint. Tá? Então, estou ali riscando 5 segundos, riscando lá. Acabou. Acabou o timer. Quando eu vejo essa imagem, está lá todo o percurso que eu fiz desenhando com a luzinha do meu celular. Então, essa foi uma velocidade lenta, foi uma longa exposição. E aí, como é que isso fica na imagem? Aqui, ó. Na imagem, velocidade rápida, congelou o objeto, a pessoa aqui no caso. Velocidade lenta. No caso, mais lenta que o objeto, que era um ônibus, tá? Basta estar mais lento que o objeto. Aqui, gente, tá... é porque vocês não vão conseguir observar os detalhes, mas está um meio termo. Ele está um pouquinho borrado, por conta da velocidade do pulo, mas ao mesmo tempo também está paralisado. E aqui a gente tem essa foto, né, da Sam Gamal, que você sabe que eu amo essa foto, em que ela estava dançando e, gente, eu juro que eu não sei como foi tirada essa foto, tá?
Pode ser até que ela tenha ficado na pose e o cara chegou riscando, mas eu acho que não, porque a saia dela tá aqui, ó, rodada. Então ele deve ter feito aí de alguma forma, talvez até colocado um pontinho luminoso, um objeto, ou aproveitou aqui iluminou a saia dela e por onde a saia passava ia riscando. E essa velocidade já é mais lenta, né? Para poder captar isso. Então, é isso. Conceito na fotografia, né? E aí, quero saber de Tami. Como é que foi isso Olha. na música? Ah, eu fiquei assim, meu Deus, não tem nada a ver. Mas Flora, deixa eu ver. Flora viajou, né? Nossa, O mundo da velocidade. Matrix começa agora, gente. O cara parado lá, que velocidade é essa, né? Tipo, a foto, a imagem congelada, velocidade, por favor, gente, o que é isso? Mas aí, né, falei assim, o que em música ilustra ou dá som para essa foto, né? E aí a gente cai de novo na questão da textura, né? A gente já está adiantando o tema aqui. Porque o que é a textura? A textura musical, ela é o conjunto da obra, né? Então, assim, tudo que acontece na música, ritmo, melodia, escolha dos instrumentos e a forma como esses instrumentos irão interagir entre si, elas dão a textura, né? Que a gente chama carinhosamente aí de humor musical, atmosfera musical, né? Que é a camada de superfície, aquilo que logo quando eu escuto eu percebo como um todo. E aí, esse conceito, né, que é a sensação de sustentação, a sensação de algo arrastado e a sensação de algo que pontua, né? Isso é o quê? Todo um conjunto, uma arquitetação sonora para que eu produza este efeito, né? Isso faz parte da textura. Vai fazer um livro, ela. Mais didático que isso, impossível, gente. É isso aí. O livro sai quando mesmo? O livro? Quero um livro seu autografado, tá? Vamos pensar sobre isso? Então, bora lá. E aí, assim, eu peguei trechinhos, né, de músicas que causam essa sensação. Que é outra que a gente gosta muito também, que é eu não sei como é que fala, tá, gente? Vocês não ri de mim, não. Obrigada. É isso aí. Então, aquele primeiro trecho dela, no início da música, que tem as cordas, né? E as cordas de arco, que assim, é outro tipo de sonoridade, outro tipo de timbre, né? Você já tem ali a ação mecânica do arco fazendo o atrito nas cordas, né? Eu já tô filosofando aqui, né? E aí, esse atrito... Oi? Tô dizendo que vai sair um livro daí. Vai sair. Datilógrafa Live e pode lançar. Então você tem ali o atrito do arco com as cordas, né? Inclusive, para que você consiga tirar som com o arco, que é crina de cavalo, né? Hoje tem de nylon, tá, gente? Mas antigamente era feito de crina. E para que dê esse atrito na corda e consiga fazer ela vibrar para tirar som, a gente passa também um breu, que é tipo cera de ambar, né? Passa na crina para poder criar o atrito e tirar o som. Então, isso já dá aquela sensação daquele negócio garrado, né? Que se toca um violino, o trem faz... né? E aquele negócio sofrido, aquele negócio que dói e tudo e tal. Então, aí a gente já cria uma sensação. E eu tenho, né, no início da música, uma orquestra de cordas que faz a seguinte melodia, né? Eu não vou nem ver como eu canto. Pois é. Posso fazer o plim? Plim. Posso fazer só o plim. Faz o plim. O plim é Faz o plim.
Isso aí. Pronto. Então, assim, essa melodia, com todas essas cordas e com esse efeito, com essa estruturação, que tipo, você tem um negócio que vai. Tarariram-bam, parararam, e para. Aí vai de novo. Tararirandam, parararam. Né? Tipo assim, tô querendo falar, mas tipo, nossa, ai meu Deus do céu, né? E aí dá essa suspensão no tempo, né? Que você vira e fala, o que vai acontecer? Isso. Entendi. O conceito que você transpôs, no caso, esse dessa suspensão seria o da imagem congelada. Você associou com a imagem congelada ou com a imagem em movimento? A velocidade lenta, arrastada ou com a parada? Ou pode ser até essa imagem do cara que une as duas, né? Um pouquinho de arrastado, um pouco de parado. Eu acho que tá mais pra essa, assim. Na verdade, eu pensei no conceito, sabe? Mas Não levei ele muito pras imagens. Não, mas eu amei a né? explicação e eu acho que a gente consegue uma relação disso com imagens perfeitamente. Perfeitamente. Qualquer coisa que Sim. você... Por exemplo, aqui, nessa imagem, né, como eu falei para vocês, é porque não dá para vocês visualizarem muito, principalmente porque ela é antiga, foi digitalizada, está em preto e branco e tudo mais. Mas ele não está totalmente definido, não. Ele está um pouco arrastado e ele está parado ao mesmo tempo. Ele está arrastado e está suspenso, né? Então, é muito legal quando a gente vê isso, gente, que eu estou falando de fotografia, você vai ver também em quadro, tá? A forma como o artista passou ali o pincel sobre a tela, porque, na verdade, é tudo análise de imagem, né? Como eu falei no início. Então, a gente vai ver esses conceitos, essas ideias de um ponto suspenso, né? E tem uma outra teoria que, se der tempo, depois eu conto para vocês. Mas é isso. Isso. E aí tem, né, as outros aspectos que você abordou, dessa coisa de pontuação, né? Nessa mesma música, o plim é uma pontuação. Você tem uma coisa toda pesada, toda densa, vindo nas cordas, e de repente, assim, plim. Da onde que sai esse plim? Pois é. Pontual, rapidinho, leve. Cristalino, brilhante, né? Plim. Uhum. Né? Igual que aqueles memes, né? Você tá assim. Oi! Não, e aí, quando eu vi, gente, para vocês não sabem, né? Mas estamos escrevendo ali uma verdadeira dissertação e mandou pra gente, analisando as imagens e a música e tudo mais. E tá até no Drive também, né? No Drive que eu falei que depois eu vou mostrar para vocês. Mas tem a sua explicação, deu para entender completamente o conceito de textura. Tipo, isso daí seria uma textura na música. Também faria parte dessa coisa da textura, né? A forma como as coisas estão arranjadas. Eu vou partir para o próximo, tá? Vamos para densidade. Faltam mais dois, densidade e textura, que a gente vai retomar no final. E aí eu acho que eu vou até mostrar já uma imagem para poder explicar rapidinho um conceito para vocês. Gente, a textura, ou a densidade, aliás, densidade na imagem. Né? Como é que a gente trabalhou esse conceito? Existe um conceito que é peso na imagem. Não significa que a imagem é uma imagem chocante, pesada. Não. Como eu falei para vocês, a gente está analisando aspectos técnicos, né? Da imagem e do som. Então, eu tenho ali pontos onde o olho humano naturalmente se atrai mais. Por exemplo, o que é mais interessante? Uma pessoa com a imagem aqui, centralizada, ou aqui, no canto? No canto, chama mais atenção, geralmente, quando a pessoa está no canto da tela.
Por isso que naqueles E vídeos depende de do charme também. YouTube... O quê? Depende do charme também, que você fez assim. Ficou bonito, gostei. Não, porque o que que acontece? Você tem... Vou mostrar pra vocês aqui na imagem. Melhor. Vou mostrar logo aqui. Pronto. A gente tem aqui uma foto, tá? Não sei se vocês já repararam que algumas câmeras fotográficas já vêm como se fosse com a gradezinha, né? Você pode botar esse recurso da gradezinha. O que que é essa gradezinha? Ela divide aqui a imagem em 3 partes, né? Tem uma linha aqui, outra linha aqui. Depois tem uma outra linha aqui e uma outra linha aqui, né? Dividiu em 3 partes na horizontal e vertical igualmente. O ponto de intersecção entre essas partes vai cair aqui, aqui, aqui e aqui. Mais ou menos, né? Por volta disso. Não é um ponto exato, tá? Esses pontos são geralmente onde o olhar humano se atrai mais, né? O que capta mais a nossa atenção, do olhar. Então, o que que acontece aqui nessa foto? A gente tem a imagem deste homem na intersecção dessa linha com essa linha. E a gente tem a imagem, expliquei como se fosse alguma coisa pegando fogo, tá, gente? Eu juro que eu não li Infelizmente, eu não li a história dessa imagem, mas eu sei que ela foi tirada no Kuwait, foi pelo Sebastião Salgado, tá? E se vocês verem esse ensaio, parece ficção científica. É muito. Apenas vejam, apenas vejam. Então, o que que acontece? Depois, olhando essa foto, eu percebi que o fogo está subindo, essa é a característica do fogo, né? E a água descendo, que é a característica da água. E o conceito de densidade, né, de peso da imagem, vem muito de tensão. É uma tensão. Para onde é que eu vou olhar? Eu vou olhar para o fogo, para aquele ponto ali do fogo que está no ponto que atrai o nosso olhar já, que chama atenção, e tem ali um fogaréu. Ou vou olhar para o outro lado, que está chovendo praticamente, né? Caindo, sei lá, alguém tentando apagar o fogo. E que também está num ponto que chama muita atenção. Então, quando você olha essa imagem, você fica, para onde olha? Né? Isso é uma densidade, é uma densidade na fotografia, captando um conflito, né? E esse conflito, ele também está conceitual aqui, né? O elemento água e fogo são elementos opostos, entendem? Então, aqui eu vejo muito contraste em todos os sentidos nessa imagem. Então, desculpe, dissertei. Ah, maravilha, assim que é bom. Assim que é bom, tá, gente? Segura. É carregar aqui, já E como- pitou. Então, densidade, ela é, né, como eu disse anteriormente, ela é um conceito que está dentro de textura também, né? Porque o que é o trabalho de densidade na música? A gente pode trabalhar de várias formas, tá? Que é o conceito de quantidade, né? Que seria a densidade espacial, né? Uma coisa seria eu Opa. Tocar com um instrumento, uma melodia. Outra coisa seria eu ter vários instrumentos fazendo essa mesma melodia, né? Então, ali cria-se uma densidade por quantidade, né? Eu estou ocupando o espaço sonoro em quantidade. Outra característica da densidade seria a forma, não a forma, né? Mas, assim, o estilo musical que eu vou aplicar, certo? Porque, por exemplo, se eu for trabalhar com tonalidades, por exemplo, né? Que tonalidade é dó, ré, mi, né? O sistema tonal daquela nota que está sendo trabalhada. Se eu colocar, dependendo do tom que eu usar, eu já crio uma densidade, né? Por exemplo, um tom de sol maior, uma coisa mais brilhante, mais aberta, mais leve, que o nosso ouvido, de uma certa forma, está acostumado a ouvir, né? Então, querendo ou não, cria-se uma familiaridade, que naturalmente cria-se uma leveza.
é diferente, por exemplo, de eu tocar em Ré bemol maior, né? Que aí é o que é Ré bemol, né? Já começa por aí, né? Até mesmo na série harmônica, né, que a gente é acostumado com o tom de Dó ou então de Lá menor, né? Que é o principal ali. Então, se você for pegar a série harmônica desses dois sistemas, o Ré bemol tá lá bem distante, né? E tal. Para exemplificar, gente, série harmônica é o som contido dentro do som. Você tem um som fundamental e esse som ele tem um espectro, né? Que é, na verdade, coisas que compõem esse outro som. Então, um som ele não é um som sozinho, ele tem outros sons dentro dele que vão caracterizá-lo, né? Bem sucintamente, assim. Então, tem essa questão. E essas tonalidades, elas carregam um sentido, um significado, um sentimento, e ainda tem a forma de articulação, né? Se eu vou fazer isso mais liso, se eu vou fazer isso arrastado, igual o início da Batuanas Beak. Consegui falar. Né? Tá vendo? Se eu vou fazer isso com corda, se eu vou fazer isso com piano, né? O instrumento que eu vou escolher vai gerar essa densidade também. Isso. Uma coisa é o Olodum, outra coisa é a Bossa Nova, né? Eita! Botei pra torar. Vou nem comentar. E né, nessa foto também a gente tem a questão da densidade, como a Flora falou, da oposição, né, dos dois elementos e da característica que cada um traz, que também vai nos remeter a certas sensações. Então, dentro dessa imagem, o conceito de densidade que eu escolhi exemplificar, né, que cai dentro do conceito de textura, é a questão da oposição. Então, eu escolhi uma música que ela tem um fundo que é completamente diferente da melodia que é proposta. Não completamente diferente, mas assim, é contrastante. Que é a música Life After Life. Então, o que tem nessa música? Ela tem um fundo musical levíssimo, que é um instrumento que chama barra-vento, que é tipo como se fosse um mensageiro de vento, aquele que a gente põe nas nossas casas, e um piano, fazendo uma coisa bem sutil. E na melodia é um violino, né? Eu já falei da característica do violino aqui, então vamos só ouvir. Não sei se dá para ouvir o fundinho, que é tipo um... E aí você tem a melodia do violino bem lenta, bem chorada também, né? Então são dois sentimentos diferentes aí que passa o fundo em relação à melodia. Tami, eu estava ouvindo essa música hoje. Coincidentemente, não sabia que estava no seu texto. Tami, você tá aí? Segura pra não cair também. Eu acho que ela tropeçou. Não resisti à piada, gente. Acho que ela foi ajeitar alguma coisa e acabou caindo na internet. Bom, mas vou comentando aqui, tá, gente? Tava ouvindo essa música hoje, né? E coincidentemente, eu fiz um comentário. Ah, essa música é tão legal, tão agradável e tal. E minha mãe falou, mas Grande Pedro.
essa música, talvez eu estivesse prestando mais atenção em alguns elementos da música e minha mente estivesse prestando atenção em outros, né? E isso que é o legal, né? Porque a gente teve opiniões totalmente diferentes. Porque ela é uma música de contrastes, né? Como a Tami falou. Isso. Inclusive, aí, tô voltando, ela botou aqui. Deixa eu te Segura chamar pra de não novo. cair. Chama a Tami. Eita, meu celular descarregou. Eita, dessa vez não foi o meu, gente. Eu sou uma pessoa que às vezes, né, celular. Algumas vezes dá uma descarregada, assim, né? Dá pra dar mais emoção. Depois que ela viu a solicitação, convidando. Agora é só aguardar. Bom, enquanto isso, eu vou falando aqui, tá? Ainda sobre imagem, sobre essa questão do contraste. O contraste não precisa ser entre elementos nesse sentido. Ah, ok, Tami. Então, eu vou explicar aqui uma coisinha. O contraste não precisa ser numa imagem só nesse sentido que eu falei, né? A gente tem ali uma tensão entre dois pontos da imagem e ainda mais no aspecto conceitual, né? Do que aquela imagem está transmitindo. Mas a gente pode ter também uma tensão entre uma coisa pontual na imagem e todo o contexto, ok? Tem inclusive um autor chamado Roland Barthes, ele tem um livro chamado A Câmara Clara, tá? Ele é um livro que fala muito de subjetividade na interpretação da imagem e também fala de um pouco do nosso olhar, né? Daquilo que da nossa relação com a imagem, daquilo que atrai nosso olhar e por quê. E aí, ele comenta sobre uma coisinha que é o punctum. O que é punctum? É um ponto específico na imagem que chama a atenção. Eu não sei vocês, né? Mas o que mais me chamou a atenção no início foi isso daqui. Esse lenço branco, né? Esse véu branco na cabeça do fazendeiro. E Márcio depois percebeu que ainda tinha esse outro aqui no fundo, né? Esse Isso, foco de luz aqui no fundo. isso. Foi a segunda coisa que eu percebi. Foi a segunda coisa que Márcio percebeu. E se a gente for fazer aquela regrinha de novo, ó, regrinha dos pontos de ouro, que não é uma regra, mas é uma forma de analisar a imagem, né? A gente divide em três partes aqui, três partes aqui. A gente vê que o rosto dele ficou na intersecção entre esses dois pontos. E esse daqui ficou na proximidade da outra intersecção, ó, desse outro cantinho aqui. Então, a gente tem mais uma vez uma tensão nessa imagem. Assim como a gente teve aqui, ó. Uma tensão nesse ponto e neste ponto. E isso que é a questão que a gente resolveu trazer aqui como densidade, né? Eu chamo de peso na imagem. O peso na imagem, gente, ele também pode estar presente na forma como eu escolho colocar a proporção entre os objetos. Por exemplo, ele também aqui já solicitou. Calma, Tami, vou te aceitar, um momentinho. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, vou fotografar o mar. Eu deixo, sei lá, 90% da imagem só areia e 10% mar, né? No enquadramento lá que eu fiz. Eu escolhi olhar mais para a areia do que o mar. Então, a areia, ela tem na imagem uma densidade maior, um peso maior, uma importância maior do que o mar. Entendem? Deixa eu chamar aqui Tami. Olha que só falta mais um tópico para a gente finalizar. De novo, olha aí. Liga a luz, tá escuro, tá preto. Agora! Muito bem. Aí. Fala alguma coisa, Tami. Não, tava no Tá. cabo. Esse trem descarregou. Nossa! Acontece nas melhores lives.
Bom, Tami, você estava falando da densidade. Ficou faltando alguma coisa dessa parte da densidade na, no som? Pronto. Então vamos Não, avançar não. para o próximo. Inclusive, ouçam essa Não, não. música, Life After Life. É linda demais essa música, gente. Muito bonito. Do O grande Rossan. mestre Rossan. Isso, do Isso. Rossan. Eita, tá travando o teu áudio. Eita. Ainda tá? Agora deu para ouvir. Ou já voltou? Então, melhor que Tami tá aparecendo só Eu? os Ai, frames, bom. assim. É, só as caretas. Mas a voz tá ok. Bom, gente, vou explicar aqui textura, né? Que é o nosso último tópico. Eu coloquei aqui algumas imagens. De forma geral, quando nós pensamos em textura na fotografia, a gente pensa nisso, né? Ah, aqui tá uma foto de uma seda lisa, uma parede áspera, sei lá, um tecido aveludado, isso é textura, né? Mas na fotografia, aliás, a gente já viu que na conceituação de música, a textura já estava mais próxima disso daqui, né? Do que dessas outras imagens que eu acabei de mostrar. E no quesito de análise de imagem mesmo, quando o Tami me falou dessa questão de textura como uma trama, uma coisa meio, né, arranjada, a forma como foi composta aquela música, né, como foram organizados os elementos. Então eu comecei a pensar realmente em outra possibilidade da gente pensar na textura na imagem, que é qualquer padrão que vá ali criando volume, né, sensação de volume. E a gente tem realmente isso na fotografia, tá? O nome é textura mesmo, é sensação de volume. Isso depende até de iluminação na foto. Se eu coloco um objeto e eu coloco a iluminação um pouco mais de lateral, pode parecer mais detalhes da pele, né? O tipo de luz que eu coloco, dá para visualizar mais textura. Mas o conjunto da coisa é criar volume. E aí, na arte da caligrafia árabe, no nosso workshop até eu trago alguns exemplos nesse sentido. De uma letra passando dentro da outra, e dá a sensação de volume e de textura por consequência. Aqui é uma ideia, claro que não está tão tridimensional como essa, né? Mas é uma ideia de camadas. Uma imagem, depois tem uma outra camada, uma outra camada, uma outra camada, né? E isso daqui forma como se fosse uma trama mesmo, um emaranhado organizado, né, nesse caso. E aí eu passei a bola para Tami, né, para ela escolher uma Isso. música Dá então. que acredita que possa se relacionar de alguma forma com essa ideia de textura. Sim, sim. Né, recapitulando um pouquinho da textura aqui, né? Ela é o resultado sonoro, né? Então eu vou trabalhar tanto a sensação, o sentimento que aquele som passa, a atmosfera que aquele som vai gerar. E isso é gerado pelos elementos musicais que compõem a música, né? Que é o ritmo, a melodia, o timbre dos instrumentos que são escolhidos e a forma como eles são organizados, relacionados, entrelaçados, dispostos, né, na música. A gente já falou de um dos conceitos de textura na densidade, né, que seria essa timbrística, e agora essa questão da organização formal, né, que é a que a gente chama, eu escolhi uma música que ela é um mau-au, que tem um acompanhamento de um... Oi, tô aqui? vendo. Vocês estão me vendo? Só uma coisinha, gente. Quando o Tami falou da coisa timbrística, né? Tem a ver com o material de cada instrumento. Explica para quem não sabe o que é timbre, tá? Eu mesma, sei lá, alguns anos atrás eu não sabia nem o que era timbre. Então, Desculpa, gente, é que eu empolgo e já vou sair falando os trem e vamos timbre tem a ver com o material do instrumento, Bom, o né? timbre. A característica daquele som.
Isso. Né? A que eu falei antes da série harmônica, né? É ela que vai dar o timbre, né? Porque o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo explicar isso de uma forma menos técnica possível. Eu tenho um som, e esse som, ele vibra, né? É uma onda sonora que entra em vibração, tipo onda de rádio. Ela tem uma velocidade e uma amplitude, né? Então, cada instrumento vai fazer essa onda se comportar de uma forma, né? E a questão da série harmônica, que eu expliquei, que um som é o som, e dentro desse som eu tenho vários outros sons que acontecem. Então, cada instrumento, eu tenho um aspecto harmônico, só para... Eu tenho, por exemplo, assim, eu tenho um som e eu tenho outros 5 sons que dão uma característica para isso, tá? Só exemplificando. Então, o instrumento, o que ele vai fazer? Ele não vai pegar todos esses harmônicos que estão acima desse som. Ele vai selecionar. E aí, por exemplo, tem um violão que pega o primeiro, o terceiro e o quinto harmônico, por exemplo, tá, gente? Não é bem assim que funciona, não. E aí eu vou... Só de eu escolher esses três harmônicos, eu já vou ter um tipo de som. E além disso, eu posso, por exemplo, a faixa desse primeiro harmônico, ela pode ser aqui pequenininha. A faixa do harmônico, do terceiro harmônico, ela pode ser muito extensa, muito grande, né? E a do quinto harmônico, mediana. Então, essas variações dentro do som é que o caracteriza, né? Que é o que a gente chama de timbre. Então, quando a gente fala de textura como estrutura timbrística, eu estou escolhendo o instrumento, a forma como eu vou tocar este instrumento, que também tira um timbre diferente, né? Tanto que a gente fala assim, fulano, toca mais doce, fulano, toca mais ácido, mais seco, né? O que eu estou fazendo isso? Eu estou manipulando o timbre do próprio instrumento, do instrumento com o instrumento. Né? Então, eu tenho esse trabalho timbrístico, o trabalho da ligação, né? Por exemplo, assim, se eu for fazer uma música que vai ser um acordeon e um violoncelo, a mesma música numa flauta e num vai ser outra música. Exatamente. Né? Então, assim, trabalho timbrístico em textura é isso. Então, voltando aqui pro exemplo, eu escolhi um uau-uau, né, para exemplificar a trama, né, que o canto acompanhado de um anum. E o que acontece nessa música? A forma como os dois se comportam, né, o canto com o anum, é uma forma complementar, né, é uma trama onde acaba que um fica dependente do outro, e aí essa relação, essa correlação imprime uma imagem, né, esses dois saem um bloco, né, que é o som que a gente está desejando. Chad, não sei como é que fala não, tá, gente? Chad Jamil Live. Tô falando do jeito que escreve.
Deu para entender? Ficou Muito claro? legal. Quer comentar alguma coisa, Márcio? Não, assim, tá dando retorno, não tá falhando, mas tá tudo dá pra entender. Ok. Tá bom. Vocês conseguiram Conseguiu ouvir a ouvir, música? né? Talvez não tão claramente, mas eu vi a alternância da voz com a Nuna. Da voz pra não foi. E assim, não tem nem o que dizer, mas realmente é isso que você falou. Exato. E é muito legal a gente pensar dessa forma, porque descondiciona a ver tudo só como pergunta e resposta. Mas também ver a parte da complementação, do entrelaçamento, né, da composição como um todo. Eu achei muito legal. Demais. Márcio, você ia falar alguma coisa? Eu acho que tá dando retorno no ditame. Ele tá dando um retorno aí em algum canto. Ou se ela quiser sair e entrar de novo. Fala agora, Márcio. Né? E ainda tá. Pronto. Foi isso. Tá aí. Olha aí, parou. O retorno, tá vendo? E ela foi ver o retorno, né? Uhum. E aí, Márcio, você ia falar Rogério alguma passou por coisa? aí. Eu ia acenar para Rogério, a Anícia tá aí também. Opa! Olá, Anitta. Olá, gente. Gente, vocês têm alguma pergunta, né? Porque a gente ficou aqui falando, mas se vocês tiverem dúvidas, a hora é agora. Espero que o celular da Tami não tenha descarregado de novo, né, Márcio? Ou ocorrido alguma coisa desse tipo. Aqui, ela tá chegando. Só pra gente finalizar. Pronto. Isso. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Eu não sei quem aqui estava desde o início, né? Mas realmente é muito legal a gente ter esse tipo de proposta, de jogo ou associação, porque abre a nossa mente, né? Eu digo que, assim, se a gente dança, a gente não tem que estar só no mundo da dança, mas a gente tem que conhecer, sim, da música, das outras formas de arte, e com certeza isso vai ampliar muito a nossa percepção, né? Como a Tami Isso. falou lá no início, O Instagram tá rindo do meu cabelo, tá certo. como a gente falou lá no início, né? Como a Tami falou, aliás, isso tem a ver com a sua vivência, né? A musicalidade tem a ver com a sua vivência também. E, assim como a dança também tem a ver com a sua vivência, né? E esse que é uma coisa muito legal da arte. Que a arte, ela trabalha também com a sua percepção, com a sua experiência de vida. Deixa eu chamar aqui de novo, então, deixa eu ver se ela vê agora. Aí. Olha aí, novamente. Pronto. Aí. Agora. Gente, Né? ele tá com delay ainda, né? Tudo bem. Tá com delay ainda? Mas o retorno melhorou. Mas o retorno melhorou. É Mas o retorno melhorou. um foninho. Alguma consideração final também que você queira fazer? Alguma consideração final também que você queira fazer? Bom, eu quero agradecer, né, o convite, né, e tudo e tal, assim, por terem lembrado de mim, por terem se interessado por essa forma minha de olhar a música, né, que eu costumo falar que, assim, a gente não faz nada de novo, né, a gente não está inventando uma coisa, a gente
Na verdade, né, é música, tipo, é ritmo, melodia, harmonia, e é isso a vida inteira, né? Não tem muita coisa para ser inventada, né? E tem vários profissionais aí que excelentes, que dão aula, que têm os seus trabalhos aí. E, assim, eu agradeço muito por terem me escolhido fazer isso, né? Por terem se interessado pela minha forma de olhar, né? Porque, no final das contas, é isso que a gente faz. A gente traz o nosso olhar sobre aquilo que existe. E eu fiquei muito feliz, né, com o convite, porque eu sou muito CDF, sou muito Caxias. E na hora que você falou assim, quero contextualizar com caligrafia, com imagem, eu falei assim, nossa, coisa maravilhosa. Ai, meu Deus, Não, sensacional. Eu adoro ficar fazendo analogia, né? Eu escrevo poesia, então vocês já imaginam como é que é as relações aí das imagens que a gente forma com as palavras e ilustra situações, né? De uma forma metafórica, fantástica e tudo e tal. Então eu adoro fazer essas analogias. E fiquei muito feliz de fazer. Então, assim, muito obrigado mesmo. E é importante, né? Eu acho que assim, quando a gente. É maneiras de pensar, né? E a gente sai da caixinha e volta pro nosso arroz com feijão, com esse conhecimento, né? Com essa coisa diferenciada, porque a gente passou por uma outra experiência, né? Então, obrigado mesmo pelo trabalho e por esse movimento aí. Valeu, Tami. Nós te É isso aí. agradecemos. Valeu, Tami. Eu não vou falar mais porque tá aqui com retorno. Eu não vou falar mais porque tá aqui com retorno. E você, Márcio, quer contar alguma coisa? Antes da gente dar o tchau. E você, Márcio, quer contar alguma coisa? Agradecer. Meu tchau. Agradecer. E, pessoal, essa pessoa aqui do meu lado, super musicista, ela toca vários instrumentos, dá aula, super online, ela toca vários instrumentos. Faça propaganda mesmo porque é super profissional. Faça propaganda mesmo porque é super profissional. E é ótimo a gente fazer essas viagens aí, de misturar caligrafia com imagem, com som, com música, com instrumento, né? Com instrumento, né? E assim, vai. Pega o instrumento, pega outro, pega derbaque, pega a gaita, tá? Pega o instrumento, pega outro, pega derbaque, pega a gaita. A gente vai se divertindo e aprendendo. É isso, gente. Vou lá. Bom fim de semana. É isso, gente. Vou lá. Bom fim de semana.